Apocalipse capítulo 4. Quem encontrou diz? Depois dessas coisas olhei e vi que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, como de som de trombeta, falando comigo, disse: sobe para aqui, e te mostrarei as coisas que depois dessas devem acontecer. Imediatamente foi arrebatado um espírito, e um trono estava posto no céu, e alguém assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante a uma pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono havia um arco-íris semelhante na aparência a esmeralda. E ao redor do trono também havia 24 tronos. E via sentados sobre os tronos 24 anciões, vestidos de brancos, que tinham nas suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são dos 7 Espíritos de Deus. Nós vamos explicar isso aqui. E também havia diante do trono como que um mar de vidro, semelhante ao cristal, e ao redor do trono, um ao meio de cada lado, 4 seres viventes, cheios de olhos por detrás e adiante. O primeiro ser era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um boi ou um novilho, o terceiro tinha um rosto como de um homem, e o quarto semelhante a uma águia voando. Os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas ao redor, e por dentro estavam cheios de olhos. Não descansam nem de dia e nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, o que é e que há de vir. E quando os seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciões prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, e adoravam ao que vive para todo sempre, e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: digno é o Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, pois tu criaste todas as coisas, por tua vontade existem e foram criadas. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta aí. Glória a Deus. O título da nossa mensagem é: ver o céu muda o modo que vemos a terra. Amém? Glória a Deus. O livro de Apocalipse, até antigamente, talvez, era um dos livros mais temidos dos cristãos para ler, por medo. Você encontrava cristãos que diziam: eu li a Bíblia quase toda, o único livro que eu não consegui ler foi Apocalipse, porque eu tinha medo. Apocalipse, ele foi inicialmente endereçado aos crentes que estavam suportando o martírio na época do apóstolo João. Estavam morrendo pelo evangelho. Sendo ainda que houve grandes perseguições nos primeiros séculos contra a igreja. Muitos imperadores passaram por aquela época, como o imperador Nero, o imperador Dominiciano, que era o imperador da época de João, o imperador Trajano, o imperador Marco Aurélio, em 117 depois de Cristo, o outro imperador chamado Severo, o outro imperador chamado Décio. Tá vendo aí, né, Décio? Tô de olho em si. E outro imperador em 303 depois de Cristo, chamado Diocleciano. Eles viviam sobre perseguição desde a época do imperador César, aonde Cristo estava. E assim foi até o último dia de vida do apóstolo João. Este livro, Apocalipse, a palavra Apocalipse é revelação, significa tirar o véu ou mostrar a glória do Senhor. Este livro, porém, foi destinado não apenas aos seus primeiros leitores, mas a todos os leitores, e aqui se encontram outros. O livro de Apocalipse não tem o porquê ter medo, porque o livro do Apocalipse não está falando sobre o final, ou um final ruim da igreja. Mas o livro do Apocalipse conta o final da igreja, mas conta a igreja saindo vitoriosa.
essa é a apresentação do livro de Apocalipse. A mensagem central do Apocalipse é mostrar para a noiva perseguida que o seu Deus está sentado no trono do universo. E é Ele quem governa o universo. E no meio das provas, das tribulações, precisamos, como eles, fixar os olhos naquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Somente quando olhamos todas as coisas, inclusive as nossas tribulações, e olhando desde o aspecto do trono, é que alcançaremos um verdadeiro discernimento da história da igreja. João se encontra preso na ilha de Patmos. João, o apóstolo, João, o pastor da igreja de Éfeso, João, o pregador, a sua pregação estava tendo um alcance muito grande. Enquanto isso, no império de César, que ainda ele imperava, eles estavam se divinizando. Ele se intitulava Deus daquela época. E nós entendemos desde o império babilônico que o sonho de todo imperador era se tornar um Deus. Só que as respostas dos cristãos, mediante a esse professar do imperador, ou de todo o império, as respostas dos cristãos, como João, era que Deus era o único Senhor. Jesus era o único Senhor e Deus. E foi isso que levou João para a prisão. Prisão aonde jogaram a ele também num tacho de azeite quente, fervendo, a qual milagrosamente João saiu de lá. Eu imagino João dizendo: esse tacho está até quente, o azeite que está aqui dentro está até quente, mas o azeite que está aqui dentro é muito mais quente do que esse. E ele sai, escapa milagrosamente dali. E foi isso que levou João para a prisão, por não negar o nome do Senhor. Então ele escapa milagrosamente desse tipo de morte, porque era promessa de Deus ele não passar desta forma da morte, ser morto. E depois disso, eles vão querer calar mais ainda João. Eles vão levar João para esta ilha, de fato, Patmos, que ficava junto ao mar Ageu, que é bem longe de tudo. É onde é uma ilha, onde não tem escapatória em nada. Eles iam de navios, de barcos, para aquele lugar, e não tinha mais escapatória. E antes deles chegarem até a margem do rio, eles já jogavam os prisioneiros ali, porque naquela época tinha feras que poderia matá-los eles ali. Então ali já era o último lugar em que João viria a estar. É onde João não tinha mais como escapar. Era o fim da vida de João. E João, já velho, precisaria de apoio de alguém para caminhar, para correr ali, por ser mais avançado de idade. E do outro lado o império já dizia: silenciamos João, calamos João, e suas pregações também serão silenciadas. Silenciando o pregador, a mensagem também é silenciada. Se calarmos o pregador, a igreja também passa a estar silenciada. Então eles diziam: calamos uma voz, a voz dele não ouviremos mais aqui. E é nesse momento que Jesus aparece a João e disse a ele: o que vês, escreve. Olha isso aqui. Ou seja, silenciaram a minha voz, mas ainda eu posso ver. Silenciaram a minha voz, mas ainda eu posso ouvir. Calaram a minha voz, mas ainda eu posso escrever. Aleluia por isso. O que Deus está dizendo, mesmo que ainda tente nos limitar em qualquer área, Deus sabe em qual outra área Ele ainda pode nos usar. Aleluia. E é Deus dizendo para João: João, silenciaram a sua voz, silenciaram a sua pregação. Ei João, mas ainda você enxerga,
Ei, João, mas ainda você pode escutar. Ei, João, mas ainda você pode escrever. Então o que vês? Escreve. Deixa eu te falar para você uma coisa. Irmãos, vocês não têm todos os dons, mas o dom que Deus te deu, usa ele. Seja ele o único que você tem, usa ele para Deus. Tem que usar para ele. O João viu e escreveu. O que vês, escreve. Capítulo 1 de Apocalipse. Ele tem a revelação de quem era Cristo ali. Cristo diante dele. E ali Deus começa a passar para João, Jesus Cristo passando para João todas as cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, que hoje é a Turquia. Interessante que eles limitaram a voz de João em Éfeso, e que Jesus mostra a João, e o que Jesus mostra a João alcança as 7 igrejas da Ásia Menor. João, o que ele escreveu ultrapassou séculos e até hoje ele nos edifica. É incrível como que Deus faz permanecer aquilo que os homens queriam acabar, mas até hoje durar. Deus. Isso até o capítulo 3. Já no capítulo 4 as experiências mudam. Porque o versículo 1 inicia assim: depois destas coisas, olhei e vi uma porta aberta no céu. Depois destas coisas, que coisas? Do capítulo 1, 2 e 3. Eis que estava uma porta aberta no céu. Uma porta aberta no céu não libera apenas acontecimento, mas também entendimento. Pois João contempla o trono antes de contemplar os dramas da história. Muitas vezes sentimos como se o céu estivesse fechado para nós, e tornamos como aqueles que como aqueles que nunca dominaste, como os que nunca se chamaram pelo seu nome. O céu está fechado. Só que agora João precisa subir ao céu. João aqui não muda apenas de posição, muda de lugar, pois agora não se trata mais de vislumbrar o presente que ele está vivendo, mas do futuro. E o futuro vem sobre nós a partir do trono de Deus. João recebe uma ordem: sobe para aqui e mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Do capítulo 1, 2 e 3. João é chamado ao céu para ver não o aspecto cíclico da história, não a história sem freios, não uma história sem rumo, como talvez muitos cristãos ou até nós mesmos às vezes pensamos isto. Não uma história dirigida pelos homens, mas para ver o que deve acontecer. O Deus que está no trono é quem determina tudo o que acontece. As rédeas da história ainda continua nas mãos do Senhor que está no trono. Amém? Então não importa quão temíveis ou incontroláveis as forças do mal pareçam ser na terra, elas não podem anular ou esconder o fato de que por trás do palco Deus está governando o universo do seu trono. Não há acaso, não existe nada ao acaso, nem falta de controle. O futuro ainda continua e continuará nas mãos de Deus. Então nós, como a sua igreja, não precisamos temer. Tudo o que acontece sobre a terra resulta de algo que sucederá no céu. A causa está no céu, o efeito se vê sobre a terra. Uma porta aberta no céu. Na ilha de Patmos, aqui na terra, as portas estão fechadas para João sair.
enquanto as portas aqui na terra para João, na ilha de Patmos, estava fechada, no céu, João se depara com uma porta aberta no céu para ele entrar. Na ilha ele é obrigado a ficar, mas nos céus ele é capacitado a subir. Por quê? Porque ele ouve a voz. E a voz de Deus capacita, sim ou não? Sim ou não? Ele ouve uma voz dizendo: sobe aqui. João está na ilha, cansado, já velho, estava longe dos seus irmãos da igreja. Então quando João ouve a voz dizendo: sobe aqui, dá a entender no versículo 2 que imediatamente ele diz: fui arrebatado. Parece que quando João estava pensando em como chegar lá, ele já se encontrava lá. Olha que lindo. Por quê? Porque pela voz de Deus, João é capacitado a chegar no céu. Por quê, irmão? Escuta aqui. Deus nunca nos dará uma ordem sem antes nos dar a capacidade para obedecê-la. Toda vez que eu e você ouvirmos a voz de Deus, ela tem que nos conduzir ao trono dele. Assim como João. Trono de quem? De Deus. Você e eu nunca podemos dizer que ouviu a voz de Deus, mas se essa voz que você ouviu não te direcionar a uma submissão. Eu e você nunca podemos dizer que ouvimos a voz de Deus se essa voz não nos conduzir à humildade. Se tem um trono, e se tem alguém assentado sobre o trono, quem é o maior? Quem está no trono. É quem está no governo, é o que está no trono. João ouviu a voz e a voz direcionou ao trono. A voz de Deus nunca nos direcionará à insubmissão. A voz de Deus nunca nos direcionará à falta de humildade. A voz de Deus nunca nos direcionará a eu e a você a nos rebelar contra a autoridade. A voz de Deus nunca nos direcionará à destruição de famílias, sendo elas que foi o próprio Deus que estabeleceu. Estamos vivendo em um tempo, irmãos, de uma geração que não sabe se submeter, filhos que não obedecem mais os pais, filhos que ditam as regras para os pais, filhos que não pedem mais o pai aonde vai, para onde vai, o que faz, não. Dentro da igreja estamos vivendo isso. Se não deu certo com o pastor, eu saio da igreja. E se eu sair da igreja, eu posso até abrir uma para mim, então eu vou lá e abro. E se ainda abre a igreja, ainda faz igual o cão, fofoca e leva até essa parte junto. Por quê? Porque esse tipo de pessoas não sabe se submeter a autoridades estabelecidas por Deus. João ouviu a voz e a primeira coisa não foi questionar o porquê e para quê. Ele foi, porque a voz de Deus o direcionou, ele estava ali já disponível para isso. E tem muita gente que está ouvindo a voz de Deus, dizendo que está ouvindo a voz de Deus, mas não consegue se submeter ao trono. Moisés viu o trono e caiu, ou parte dele na sua glória. Ezequiel viu o trono e caiu prostrado ao chão. Daniel viu o trono e caiu de joelho prostrado em adoração a Deus. Isaías viu o trono, viu a glória e viu aquele que está sentado no trono, mas disse: ai de mim que sou impuro de lábios, ai de mim. Ele reconheceu quem ele era, ele se submeteu. A voz de Deus nos direcionou, ou melhor, a voz de Deus nos direcionará para o trono, porque o trono Ele
nos faz ser mais humildes, nos faz que nós venhamos nos humilhar. Então, deixa eu falar para aqui, vamos parar com essa conversa, porque a Bíblia não diz que os humilhados serão exaltados. A Bíblia diz assim, que quem se humilha será exaltado. Pode procurar aí. Jesus disse assim: quem se humilhar será exaltado, e quem se exaltar será humilhado. Ele não está dizendo que os humilhados serão exaltados, ele está dizendo que quem se humilha será exaltado. Você está aqui comigo? Então, se humilhar é você, talvez para que eu e você volte a pensar mais no trono. Deus governa, sim ou não? Deus está no trono. E como que Ele governa na terra? Ele governa pelas suas autoridades. Romanos capítulo 13. Toda autoridade foi instituída pelo Senhor. Todas. Então, se eu e você infligimos a uma autoridade, se rebelamos contra uma autoridade, estamos indo contra essa autoridade que foi estabelecida pelo Deus. Então estamos indo contra Deus. Furar o sinal vermelho, pediu para parar e não parou, desrespeitar policial, passar no radar onde diz 60, você está passando a 80. Nós fazemos isso, irmãos. Nós fazemos isso. Aí quando é parado e vai tomar a multa, que isso? Não fiz nada. Multa, consequência do que você fez. Infelizmente nós achamos que por infringir as autoridades, não tem nada a ver, o que eu tenho que obedecer é só o que está no trono. Não. Aprenda a autoridade que está lá na sua casa, que é pai e mãe. Aprenda a se submeter às autoridades eclesiásticas que foram colocadas pelo próprio Deus. Se você quiser questionar, questiona com Ele, porque foi Ele que colocou. E se Ele quiser tirar, Ele tira. Se Ele quiser colocar, Ele põe, porque é Ele que faz. Ele tira rei, Ele coloca rei, é Ele que faz. Então nós somos meros servos. Então deixa eu te falar uma coisa. Eu e você não vamos para onde eu e você queremos ir. Eu e você não iremos fazer o que nós queremos fazer, porque há um trono estabelecido sobre a sua vida, e eu e você precisamos nos submeter. Amém? Deus está sentado no trono do universo. Versículo 2 ao 7. João viu um trono no céu, eis que estava posto um trono. Trono é símbolo de governo e autoridade. Na terra havia trono, ou há tronos. E por que Deus mostra para João o trono antes de todas as coisas? Algumas verdades destacar nesse texto, mas para mostrar para João que existe um trono acima de qualquer outro trono, seja no céu, seja na terra. Trono é lugar de honra, autoridade e julgamento. E todos os tronos da terra estão sob a jurisdição desse trono do céu. O livro de Apocalipse é o livro da soberania de Deus, da vitória dele. É aquele que criou todas as coisas e que está no controle de tudo e levará a história para uma consumação final, onde ele, Deus, sairá vitorioso. A essência desta revelação é mostrar que todas as coisas são governadas por aquele que está sentado no trono. Todos os detalhes estão orientados com vistas ao trono. Está sobre o trono, está ao redor do trono, está a partir do trono, está diante do trono, está no meio do trono. O trono é um símbolo da soberania inabalável de Deus. O trono é o verdadeiro centro do universo.
Esse trono não está na terra, mas está no céu. João viu o glorioso Deus assentado sobre o trono. E para uma igreja perseguida, torturada, martirizada, esta é uma mensagem até para nós hoje, de consolo, que o seu Deus ainda está no trono. O que João escreve não é em si o Deus, porque ninguém pode ver a Deus, e o próprio Deus disse isso para Moisés. Não tem como descrevê-lo, mas João vê o seu fulgor, João vê o seu resplendor, porque a ele não pode descrever. Não há descrição no trono, nem da pessoa que está sentada nele. O que João viu, quando olhou para o trono, só pode ser descrito em termos de brilho, de pedras preciosas. É o que ele vai fazer. João diz que ele é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, a mais cristalina, a mais pura, sem nenhuma poluição. A pedra de jaspe, ela é branca e descreve um atributo de Deus, descreve a sua santidade. Olha que lindo. João olha e fala, ele é semelhante a esse trono, a uma pedra de jaspe, conforme o versículo 3. Outra coisa que ele vê é uma pedra, ele fala que o que ele vê é comparado a uma pedra de sardônio, que é da cor vermelha, e significa o seu juízo. Tal é Deus então, santo e justo. Então João faz a descrição das características aqui rapidamente do trono de Deus. O trono de Deus é de graça e misericórdia, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. O arco-íris era símbolo de graça e misericórdia de Deus, da sua aliança com o povo lá em Noé. E o arco-íris lá era cheio de cores. Esse arco-íris aqui, ele é uma cor somente, a cor verde, comparado à esmeralda. O arco-íris de Noé, ele se apresenta quando? Depois da tempestade, sim ou não? Já esse arco-íris aqui já se apresenta antes da tempestade. Tem uma coisa interessante aqui. Por que esse arco-íris de uma cor esmeraldina aparece antes da tempestade? Porque a graça sempre antecede o julgamento. Para os filhos de Deus, a tempestade já passou, porque Cristo já deu a si mesmo para nos resgatar do dilúvio, do juízo que virá no final. Agora temos o sol da justiça brilhando sobre nós. Ainda que o juízo virá sobre os homens, a igreja de Cristo, ela será poupada. Você pode dizer um amém por isso? O que foi redimido não pode agora ser destruído. Ainda que o mal nos alcance, Deus fará com que todas as coisas aconteçam para o nosso bem. Antes do seu derramar de juízo sobre a terra, Ele agora vai oferecer sua misericórdia. O trono de Deus, além de ser um lugar de santidade, é um lugar também de juízo. É o que João vai falar no versículo 5. Do trono saem relâmpagos e trovões. Isso são evidências, relâmpagos e trovões são evidências da sua ira e do seu juízo. O arco-íris foi visto antes dos relâmpagos. Então a graça novamente antecede o julgamento. Aqueles que recusaram a misericórdia terão que suportar o juízo naquele grande dia. Quem não foi purificado pelo sangue terá que suportar o fogo do juízo divino. Hoje os homens escarnecem de Deus, da palavra de Deus, gospem no rosto de Deus. A mídia diz que Deus está errado, mas Deus está sentado no trono e Ele derramará o seu juízo. Então, como igreja, nós precisamos dia após dia tomar posição diante desse Deus. Na primeira vinda, Jesus vem em graça. Na segunda vinda, Ele virá em juízo. O trono de Deus tem se manifestado em juízo contra os homens ímpios,
como dilúvio, como Sodoma, como o Egito e como a Babilônia, como falamos na semana passada aqui, e em Jerusalém. Esse juízo de Deus muitas vezes é em respostas às orações da igreja, conforme Apocalipse capítulo 8. O trono de Deus, ele não é passivo. O trono de Deus, o cálice da ira de Deus está se enchendo, e ele vai se derramar. O juiz de toda a terra fará justiça, ninguém escapará. O Espírito de Deus aqui não se manifesta como pomba, agora ele se manifesta como as 7 tochas de fogo, a qual João disse. 7, irmãos, toda vez que você encontrar no livro de Apocalipse 7, como 7 Espíritos de Deus, Deus tem 7 Espíritos? Não, porque o número 7 para o judeu é o número da perfeição. Em todas as vezes que eles vão dizer 7 tochas, 7 Espíritos, 7 olhos, está falando sobre a plenitude de Deus. Amém? Sobre a plenitude de Deus. Então escute isso aqui. João ainda vai ver outra coisa. Ele vê um trono de santidade, de juízo, mas ele também vê um trono de transparência. Versículo 6. Ele vê um mar de vidro, e esse mar de vidro está em contraste com o mar de sujeira e poluição do pecado. Por quê? Porque para estar diante do trono de Deus é preciso ser purificado, é preciso estar limpo. Não há sujeira diante do trono de Deus, não há corrupção. Tudo diante de Deus é transparente, é limpo, é puro, porque Ele é santo, e no céu não vai entrar nada contaminado. Deus não se associa com o mal, Ele abomina o mal. Embora ame a todos, Ele não ama tudo. O trono de César, naquela época, trancafiou João, colocou João para baixo. Mas o trono de Deus disse para João: sobe aqui. Às vezes podemos perguntar: será que vale a pena se submeter à autoridade estabelecida por Deus? Vale a pena de fato ficar no pé do trono? Ou eu prefiro o trono do homem? Ou eu prefiro o meu próprio trono? Se você aguentar sustentar? Ou você prefere o trono de Deus? Porque o meu trono eu não sustento, não tenho capacidade para sustentar. O trono dos homens pode me colocar para baixo a qualquer momento. Mas se submeter diante do trono e sobre o que está sentado lá, tem que estar em humildade, porque Ele me elevará no tempo certo, dizendo: sobe aqui. João não teve acesso à sala do trono de César, mas João teve acesso à sala do trono do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você está entendendo que o que você vê no céu muda o que você vai ver aqui embaixo? Dá para você entender agora, ainda dentro dessa mensagem, que pode estar até fechada aqui as portas, mas encontra uma porta aberta no céu te esperando? Que pode te perseguir aqui no tempo presente, mas saiba que tem uma vida eterna te esperando no tempo vindouro. É isso que João está nos mostrando. João agora vê o reinado e o do julgamento do mundo. João vê que ao redor do trono há também 24 tronos. E nesses tronos, ao redor do trono, porque o trono dele está no centro, e ele reina sobre todos os outros tronos. João vê os 24 anciãos. Vou explicar rapidinho isso aqui. A igreja tem a honra não apenas de ser salva, mas ela também de reinar no céu e ser assistente de Deus no seu julgamento. Mateus capítulo 19.
aqui hoje na terra somos igrejas divididas por denominações, mas somos. Mas no céu seremos uma igreja, amém? Sem placa, sem distinção nenhuma. No céu seremos uma igreja, e os que foram lavados no sangue do Cordeiro. Os 24 anciãos, o que representa, Edgar? Vamos lá rápido. Representa o povo fiel de Deus. Representa a igreja do Antigo Testamento. 12 tronos, 12 tribos de Israel, o Antigo Testamento. 12 apóstolos, 12 tronos no Novo Testamento. Os 12 apóstolos de Jesus Cristo, Antigo e Novo Testamento, dando testemunha diante do trono de Deus. Aleluia, isso é lindo, irmãos. Isso é lindo. Então é a igreja dos patriarcas e a igreja dos apóstolos. É a totalidade da igreja de Deus na história. Então esses 24 anciãos são identificados por suas roupas brancas, pela sua incumbência de quê? De assentar sobre o trono para reinar e julgar. E posição, coroa de vencedores. João vê então que eles estão vestidos de branco. O que significa? As vestiduras brancas falam da sua justificação, de que estes foram justificados. As vestiduras brancas são as vestimentas que o próprio Deus prometeu àqueles que forem fiéis até o fim. Portanto, os 24 anciãos, eles não são anjos, mas são homens remidos por Deus. E o número 24 representa a igreja na sua totalidade. Amém? Aí o que estava fazendo os 24 anciões? Estavam colocando as suas coroas. Falam da sua posição de honra, autoridade e prestígio no céu. São coroas de vitórias, prometidas aos que permanecerem fiéis, mesmo diante da morte. Por isso que ele diz: porque aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa da vida. Entenda uma coisa então, não é o trono que desce, mas é João que sobe. O governo de Deus nunca se submeterá a mim. O céu nunca vai se atualizar ao meu gosto. Eu que preciso me submeter ao regime do céu. Eu que preciso dizer: Senhor, faz eu subir. Mas entenda, o porquê o trono não desce? Porque ele já desceu um dia. Cristo encarnado desceu. Aqui foi o trono dele na terra. Então ele já veio e já voltou. Amém? Ele já veio e já voltou. Está nos céus assentado no trono. E nem no arrebatamento ele vai pisar aqui. Entenda uma coisa: a trombeta vai soar lá, e ele aparecerá lá, e a gente vai subir daqui para lá. Aleluias. Você está entendendo? Que agora não é ele que vai descer, mas é a gente que vai subir. Rapidinho, os seres viventes, já são 8 horas. Deixa eu terminar, tá, irmãos? Tem picolé para você ali daqui a pouco. Os 4 seres viventes, rapidão. Os meninos do carisma já tem noção mais ou menos aí, que eu já expliquei para eles. Os 4 seres viventes estão ao redor do trono. E os 4 seres viventes representam os evangelhos. Ezequiel vê eles no capítulo 1. Daniel vê eles. E João vê eles. Aonde? Na sala do trono de Deus. Então os 4 seres viventes representam os 4 evangelhos. O leão mostra Jesus como rei. Escrito é o evangelho de Mateus, escrito para os judeus. O novilho ou o boi mostra Jesus como servo, escrito para o evangelho de Marcos, escrito por Marcos e apresentado aos romanos. Um homem perfeito mostra Jesus como um homem perfeito, escrito pelo médico Lucas, escrito ali para o povo grego. E a águia mostra Jesus como aquele que veio do céu e volta ao céu, escrito pelo evangelho de João para todos os povos. Eles representam a totalidade na natureza de Deus.
Os 4 seres viventes representam aquilo que é nobre, aquilo que é forte, aquilo que é sábio, aquilo que é rápido na natureza. O leão supremo sobre todos os animais selvagens, o boi, os animais sobre os animais domésticos, e a águia é a rainha das aves, e o homem o supremo entre todas as criaturas viventes. Então os 4 seres viventes representam toda a grandeza e o poder da beleza da natureza. Então o que a Bíblia diz sobre isso? Que a natureza louva o Criador. Salmos 19, que os céus declaram a glória de Deus e o seu firmamento. Então entenda uma coisa: esses 4 seres viventes, o que eles fazem? Eles proclamam sem cessar a santidade de Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Eles declaram a onipotência de Deus, eles declaram a eternidade de Deus. Por quê? Porque o céu é lugar de celebração, o céu é lugar de louvor, o céu é lugar de glorificação ao nome de Deus. Então, para a gente já terminando, João cita 3 coisas importantes aqui, do versículo 10 a 11, que é o final do versículo. Ele fala sobre o objeto da adoração. Os remidos adorarão aquele que vive pelo século dos séculos. Também adoram o Espírito Santo, igualmente adoram o Cordeiro. Segundo, os atos de adoração. A igreja se prostra diante daquele que está sentado no trono. A glória deles é glorificar o que está sentado no trono. Isso é lindo. Eles depositarão as suas coroas diante do trono em sinal de total submissão e rendição a Deus. Terceiro, as palavras de adoração. E aquele que está sentado no sublime trono é o Senhor e Deus. E ele diz: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber glória, honra e poder. Ele é digno de receber glória, ele é digno de receber porque ele é digno. Só que eles não são dignos de glorificar. Por isso eles se prostram, por isso eles depositam as suas coroas diante do trono. Se eu e você fôssemos olhar para nós mesmos, nós iríamos a mesma coisa, que não somos dignos de glorificar a Deus diante da santidade dele. Então o que é que eu faço mediante a glória dele, a santidade dele? Eu me prostro, entrego tudo aquilo que tenho, sou a ele, em rendição a ele. A visão do trono de Deus. E o que estava sentado no trono é o Criador de todas as coisas. É o mesmo Deus que criou tudo, é o mesmo Deus que sustenta tudo. E é Ele que levará o mundo, a história, a igreja, a consumação final. João é chamado ao céu para ver o trono e entronizá-lo. O trono de Deus está no centro do universo. E tudo acontece a partir do trono. Tudo está ao redor do trono. Graça e juízo emanam do trono. E todo louvor e glória são dirigidos àquele que está sentado no trono. Uma porta aberta no céu, ela também pode ser um bálsamo na minha e na sua dor. Pois João estava na ilha de Patmos, não tinha saída, não tinha para onde ir. Mas quando ele olha, ele vê uma porta aberta no céu. Que significa isso? Que João está livre. Como assim, diga? Vamos pelo Apocalipse. Por que ele está livre? No capítulo 4 ele está dentro da sala do trono. No capítulo 5 de Apocalipse ele está dentro e diante do Cordeiro. No capítulo 8 ele está diante do altar sacerdotal. No capítulo 12 ele vê o mar e a terra. No capítulo 14 ele já está no monte. No capítulo 17 ele está em cima da Babilônia. No capítulo 18 ele está vendo a Babilônia cair. No capítulo 19 ele já está no céu, de novo, vendo Jesus assentando no cavalo branco. Aleluia. No capítulo 20 ele está diante do trono branco no juízo final. No capítulo 21 ele está adentrando a cidade, as portas da nova Jerusalém, contemplando os novos céus e a nova terra. E no capítulo 22 ele volta de novo para a ilha de Patmos.
João fica tão desejoso com aquele lugar. Ele diz: eu quero ir para lá. Ele deseja tanto ir para lá. A expectativa de ir para lá é: não me traga para cá, me leva para ir de novo. Diante de uma declaração dele, nós podemos ver isso. Ele disse: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. João não está dizendo tudo, ele contemplou várias coisas, mas ele contemplou um tanto de coisas nos céus. Ele viu anjos, ele viu querubim, ele viu nova cidade, ele viu tudo, mas ele não disse para vir os anjos, ele não disse para vir os querubins, ele não disse para vir os serafins. Ele disse: ora vem, Senhor Jesus. E por que ele disse ora vem, Senhor Jesus? E se ele fosse nos responder, ele poderia dizer para nós assim, eu vou até tirar aqui. Ele poderia até nos dizer assim: ó, o céu é até maravilhoso. O céu é um lugar lindo. O céu, eu vi ruas de ouro, vi semelhantes, não há. Vi uma cidade linda, eu vi. Mas ele diz: o céu é top, ele é tudo isso, mas ele é só isso porque Jesus está lá. Só por causa dele o céu é isso. Aleluia. Então, irmãos, o meu desejo de ir para o céu não tem a ver com o seu desejo de ir para o céu, não é porque talvez você tenha medo de ir para o inferno. O meu desejo, o seu desejo de ir para o céu é porque Deus está lá. É isso que tem que ser o desejo do meio do seu coração. João capítulo 14, estou terminando, irmãos, estou terminando. O que ele diz? Jesus disse para João assim: ei, para os discípulos, não se turbe o vosso coração, credes em mim, credes em Deus, porque eu estou indo para um lugar. Fazer o que, Jesus? Estou indo preparar um lugar para vocês, porque na casa de meu pai há muitas moradas, e se eu não vos tivesse dito, eu não teria ido. Olha o que ele diz aí, espera aí, estou terminando. Aí ele disse: eu vou vos preparar lugar. Mas aonde ele foi preparar lugar? Ele foi preparar lugar onde? Nele mesmo. Sabia? Nele mesmo. Porque olha o que ele diz no versículo 3: se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Então quando ele disse: eu vou, mas eu volto, que eu vou preparar lugar. Aonde? Nele mesmo. Escuta, ele não disse quando ele voltar que ele vai procurar. Disse. O que é procurar? Procurar é algo que se perdeu, não é? Procurar. Cadê? Eu deixei aqui, aonde está? Não. Ele disse o quê? Eu vou buscar. É isso mesmo? É isso mesmo, irmãos? Sim ou não? Sim ou não? Ele foi nos preparar lugar. Aí ele disse que quando voltar ele iria procurar. Não, ele iria buscar. Porque se fosse para procurar, ele teria que encontrar. Agora buscar não, ele sabe aonde exatamente cada um dos seus estará naquele grande dia. Então ele virá buscar cada um dos seus eleitos. A voz que João ouve não disse sobe ali. A voz que João ouve disse sobe aqui. Porque se ele estivesse dizendo sobe ali, seria em outro ambiente ou lugar. Mas ele disse sobe aqui. Ele está dizendo assim: vem para o mesmo lugar aonde eu estou. Por isso que ele está dizendo: porque aonde eu estiver, estejais vós também. E estou fechando aqui. João está sofrendo aqui na terra pelo trono de Deus, perseguições, açoites. Só que ele prefere sofrer pelo trono de Deus do que fazer Deus sofrer. Uma palavra antropopatia, né? Conceder a Deus sentimentos humanos. Mas Deus, no sentido para nós entendermos, Deus sofre com o pecado.
que o homem comete, porque o pecado transgride a lei de Deus, o pecado fere o caráter de Deus, e o pecado faz separação entre Deus e o homem. Então ele prefere não negar a Deus e não perder o trono, do que negar a Deus e perder o trono. Então escuta isso aqui, uma coisa: ele sofre, mas ele sofre se submetendo. Por quê? Porque se os homens nos causam dor, os céus podem nos sarar. Agora, se os homens nos causam dor, se os céus nos causar dor, os homens não podem nos sarar. É melhor derramar lágrimas por Jesus. A minha família, talvez a sua família pode dizer, pode até querer isso, mas o trono quer aquilo. A sociedade, a mídia pode dizer isso aqui que você deve fazer, mas o trono ainda continua dizendo isto aqui que é para você fazer. O seu relacionamento pode até dizer isso aqui para você fazer, mas o trono continua dizendo isso aqui para você fazer. O patrão diz isso para você fazer, mas o trono continua dizendo: faça isso aqui. Sofra, mas sofra se submetendo ao trono de Deus. Fica de pé no seu lugar. João, estou terminando. João vê o trono no capítulo 4. Só que João também vê um trono no capítulo 20 de Apocalipse. O trono do capítulo 4 é o trono onde a igreja, os eleitos de Deus, quando chegar lá, vão avistar. O trono do capítulo 20, o trono branco, é o trono do juízo final. E esse trono é para aqueles que um dia negaram a fé, é para aqueles que um dia abandonaram a fé, e é para aqueles que nunca se converteram a Cristo. A eu e a você, a nós nos reserva um tribunal, onde receberemos o galardão dele, as nossas coroas. Mas a eles, até os que morreram em Cristo, os que morreram sem Cristo, ressuscitarão para condenação eterna. Mas os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, conforme diz Paulo. Escuta isso aqui. É Bíblia, é Bíblia, é Bíblia. Você gosta de Bíblia, irmão? Amém? 1 Tessalonicenses, olha que lindo. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Rapidinho. 1 Tessalonicenses. Foge não, foge cá. O que Paulo diz? 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 15. Olha aí. Primeiro, deixa eu fazer uma pergunta: para qual trono eu e você estamos sendo conduzidos? Para qual trono? Para qual trono? Só que tem uma coisa linda: os mortos sem Cristo ressuscitarão para a condenação eterna, já para o juízo, para o lago de fogo do inferno. Os justos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, conforme Paulo disse em 1 Tessalonicenses. Só que esses que morreram em Cristo não vão chegar lá primeiro não, do que nós não. Olha aqui. Dizemos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos, não passaremos os que dormem. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Deixa eu explicar isso aqui, irmãos. Espera aí. O Senhor descerá do céu com grande alarido. Não é para mim e para você. O alarido é para eles.
com grande brado, a voz do arcanjo é para Israel, Miguel, e ao som da trombeta de Deus é para a igreja. Somente os eleitos, somente a igreja de Jesus Cristo, que foi comprada com o sangue do Cordeiro, ouvirão o som da trombeta. Eu imagino dizendo, aqueles assim, ao ser diante do ímpio: você está ouvindo o que eu estou ouvindo? Ah, você é boa, claro que eu estou ouvindo. Ah, barulhado, onde a gente está? Não é o mesmo som que eu estou ouvindo, não. Você não está ouvindo a mesma coisa que eu estou ouvindo, não. É diferente o som que eu estou ouvindo. O som que você está ouvindo, esse som vai te conduzir a um lugar, mas o meu vai conduzir a um lugar muito maior, a um lugar inacessível, um lugar diante do trono de Deus. Mas escuta, aí olha que lindo. E depois os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro, mas depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com Ele. Vou repetir: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Aqueles que ressuscitaram primeiro. Não vai chegar ninguém primeiro lá, vai chegar todos juntos, porque Ele não comprou somente o povo, Ele comprou uma igreja, um povo que é escolhido. Vai chegar todo mundo junto diante do trono daquele que está sentado sobre ele. Aleluia! Aleluia! Vamos subir junto, irmãos. Vamos chegar lá junto. Então é aqui que é tempo de você pedir perdão, é tempo de você reconciliar com seu irmão, é tempo de parar de virar a cara. Por quê? Porque naquele dia vamos subir junto, vamos chegar lá junto, porque esse é o papel da igreja unida até o final. Feche seus olhos, eu vou soltar um louvor, e acho que muita gente conhece esse louvor. Para você sair daqui meditando.